Olá, meus amores, eu me chamo Daniele Vieira e hoje a gente vai fazer um estudo de uma parte do Sermão da Montanha. Eu gosto muito quando eu converso com as pessoas sobre a palavra de Deus, eu digo que é mais importante o tempo de qualidade do que apenas o tempo. Ou seja, muito mais importante você estudar a palavra do que apenas ler. Porque quando a gente somente lê, a gente não entende muita coisa, a gente não se aprofunda nos versículos. E dentro desses versículos tem muita informação importante. Bem, para quem está começando, que comece apenas lendo, não tem problema. O Espírito Santo vai trabalhar através da sua palavra. Mas quando você já está um pouco mais maduro na vida cristã, é importante a gente fazer a leitura buscando compreender o que Deus realmente quis dizer com aquele versículo. Tentar interpretar da melhor forma. Então, nada melhor do que você começar um estudo com uma oração, um pedido a Deus para que Deus abra a tua mente, para você entender exatamente aquilo que Ele quer falar contigo. E hoje eu estava estudando e eu achei interessante como sempre a gente faz a leitura do início do Sermão da Montanha e eu nunca tinha visto a explicação que eu vi hoje através da minha Bíblia de Estudos. Então eu vou ler Mateus 5, versículos do 1 até o 12, tá bom? E aí eu vou conversando com vocês sobre o que eu aprendi através do estudo, né? Dessa Bíblia de Estudo, que se aprofunda um pouco mais nos versículos. Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: então aqui nós vamos começar o nosso estudo. Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Às vezes a gente confunde humildade com simplicidade, né? Uma pessoa humilde, por exemplo, pode ser uma pessoa sem posses. Então, ela também é considerada uma pessoa humilde. O português tem dessas coisas, né? Uma mesma palavra significar várias coisas e vai depender do contexto. Não só o português, outras línguas também, outros idiomas, né? Mas nesse caso, ele está falando dos humildes de espírito. E aqui ele fala, os verdadeiros humildes, não sendo a simples falta de bens materiais que produz a humildade. Sabe, é aquela humildade verdadeira que vem do coração, que pode vir de uma pessoa que tenha poucas posses e pode vir de uma pessoa que tenha muitas posses. Então essa humildade não tem a ver com posses, e sim o que passa por dentro do teu coração. 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse é muito usado. Todo mundo que começa a chorar e pensa, ainda bem que o Senhor falou que os que choram serão consolados. Mas calma, olha o que diz. Os que choram lamentando os seus próprios pecados. Não é chorar por qualquer coisa. Não é todo mundo que chora que vai ser consolado. É aqueles que se arrependem genuinamente. E é um arrependimento tão forte que ele chega a chorar envergonhado diante de Deus dos seus pecados. Então é desse choro que esse sermão se refere. 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí as pessoas pensam que manso, aquelas pessoas que são tranquilas, calminhas. Não. Esse manso aqui são os que se dobram à vontade de Deus. Então esse manso não tem a ver com agitação, tranquilidade. Aí aquela pessoa ali é
devagar, devagar, ela é mansa, mansa. Não, são aqueles que decidem se dobrar à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus. 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha o que diz. Fome e sede de justiça é o que tem os que buscam a santidade que vem de Deus. Então, essa fome e sede de justiça é aquela pessoa que erra. Sim, erra, nós somos pecadores. Mas é aquela pessoa que tem fome da palavra, tem sede daquela água da fonte, que é a fonte que jorra água, que nunca seca. É aquela pessoa que busca a santidade a todo momento, que vai deslizar, vai, porque somos pecadores, a nossa origem é pecaminosa, né? A partir do momento que somos filhos, todos filhos de Adão e Eva. Então, a nossa origem, o nosso pecado já vem conosco. Mas existem aquelas pessoas que buscam, o foco delas é não errar, é se dedicar à palavra, é cada vez mais se parecer com Cristo. Então, é essa fome e sede a qual se refere. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui ele fala, os misericordiosos que se compadecem do seu próximo. É aquele que tem misericórdia com o outro. Se o outro erra com você, muitas das vezes você sente ira. A Bíblia diz que... A Bíblia não condena a ira. Ela pede para que essa ira você não durma e acorde com essa ira. Mas isso não é fácil. Muitas das vezes o que fazem com a gente magoam de uma forma que você precisa de um tempo. Toda ferida precisa de um tempo de cicatrização. E aqui eu não estou dizendo que está escrito isso. Eu estou dizendo como uma serva do Senhor. Nós somos feridos. Às vezes nós temos muito amor por aquela pessoa. E quando aquela pessoa nos magoa, a gente precisa de tempo. Então a Bíblia não condena a ira. Ela pede para que você não... Tem o versículo, mas eu não consigo me lembrar exatamente como ele diz, mas é que você não se deite, não acorde com essa ira, mas não é tão simples assim. Então, nós que tenhamos misericórdia com o outro, com o erro do outro, né? Ainda que leve um pouco de tempo, mas que nós entendamos que também erramos. E se nós buscamos a misericórdia do Senhor, nós também temos que ter misericórdia com o outro. Isso é muito importante. Misericórdia com o erro, com uma fala errada, com uma dívida. Então, é dessa misericórdia que ele está se referindo. 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração têm uma santidade no seu íntimo. Os limpos de coração, sabe? É quando o teu coração tá puro. É quando você consegue olhar para o outro e identificar que ele não quis fazer isso, talvez ele não esteja bem. Gente, o que eu falo aqui às vezes parece surreal. Mas, de fato, ser cristão é andar na contramão do mundo. E não é fácil. E nem a Bíblia diz que é. 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores têm paz com Deus e a semeiam. Então, você tem paz com o Senhor e você planta isso. Então, não é só paz com o Senhor, você tem paz com o outro, com o próximo. E você semeia isso. Sempre que você tem a oportunidade, você não vai botar fogo no problema. Você vai semear a paz, entende? Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse perseguidos aqui se refere aos que sofrem qualquer sacrifício para permanecer dentro da vontade de Cristo.
Que às vezes a gente está sendo perseguido por um vizinho, um amigo de trabalho, aí a gente levanta, né, o versículo e fala, Mateus 5:10, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, que deles é o reino dos céus. Calma, perseguidos por causa da justiça, perseguidos porque você, apesar de tudo, você insiste em continuar dentro da palavra, seguindo aquele que Deus quer, como antigamente pessoas que foram obrigadas a se prostrar para deuses e decidiram não se prostrar por causa da palavra do Senhor, por causa de Deus, entende? Então são dessas pessoas, são esses perseguidos por causa da palavra de Deus. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Por causa da minha causa, por causa de permanecer no meu caminho e você ser perseguido por causa disso. E não é uma perseguição de um vizinho, de um familiar, não é. A não ser que você esteja seguindo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus e de repente essa pessoa ela começa a te perseguir por causa disso. Aí sim você se encaixa dentro desse versículo. E o último de hoje é o 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Como eu disse antes, pessoas que foram perseguidas porque decidiram estar no caminho do Senhor. Paulo foi preso por causa da palavra, João, gente, eu tenho uma dificuldade de guardar algumas, quer dizer, na verdade, depois que eu comecei a tomar os meus remédios, né, isso atrapalhou muito, mas João foi decapitado, se eu não me engano, e ele fazia os batismos. Então, assim, pessoas que sofreram por perseguição, sofreram torturas, sofreram injúrias, mentiras, calúnias, porque decidiram permanecer no caminho do Senhor. Estava fazendo o texto bem cedo, eu tenho buscado fazer o texto bem cedo, agora são 9h12. Vou fazer os cortes necessários, a união dos vídeos aqui para poder ficar uma coisa bonitinha e vou postar. Espero que isso abra a sua mente para a compreensão do Sermão do Monte. Abra sua mente para entender que apenas ler a Bíblia para cumprir um plano de leitura não é legal, não é um problema cumprir um plano de leitura, mas se você quiser realmente se aprofundar, ter essa sede de justiça, essa fome e sede de justiça, no qual nós mencionamos num dos versículos lidos, buscando a santidade, é necessário mais. Quando a gente começa na vida cristã, a gente é um bebê, a gente está engatinhando, a gente precisa que nos deem esse alimento. Depois a gente começa a crescer e a gente mesmo começa a buscar esse alimento através da leitura. E claro, com Deus orientando para que você possa interpretar exatamente aquilo que Deus quis dizer com aquele versículo. E a próxima etapa é você levar a palavra de Deus, onde você já está mais seguro, onde você já consegue estudar. Aí você vai buscar agora os novos bebês da fé, para que você possa apadrinhá-los, para que você possa cuidar desses bebês e dar alimento a eles. Porque hoje eles estão numa situação que você esteve em outro momento. E assim é o ide e pregai o evangelho. Desejo a vocês um dia lindo, um dia na paz do Senhor. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.